Assim é o ego do homem natural. Soberbo, cheio de si, deseja ser o centro das atenções. Tem uma visão super elevada de si mesmo. Vangloria-se de suas obras e busca impressionar os olhos dos homens. Vive em constante vaidade, ansiando ser mais famoso, mais próspero e mais sábio do que o próximo. Contudo, esse ego, embora pareça grandioso, é vazio como vento. Sua alma, ainda que cercada de aplausos, permanece inquieta e abatida. Alimenta-se da comparação, vive de competição e deleita-se em gloriar-se de si mesmo, esquecendo-se de que toda boa dádiva vem do alto. Em 1 Coríntios 4:6, Paulo nos alerta a não nos orgulharmos em detrimento de outra pessoa. Ele vai repetir esse ensino 5 vezes em 1 Coríntios e mais uma vez em Colossenses 2, usando a palavra grega que está aparecendo aqui para vocês e que significa literalmente inflar, inchar, aumentar além do tamanho normal, ou seja, um ego superdimensionado. Toda pessoa com o ego inflado carrega um complexo de superioridade. Mas não se engane, quem tem complexo de inferioridade também está no mesmo barco. Na raiz do sentimento de inferioridade, muitas vezes está o desejo oculto de superioridade. A pessoa cheia de si vive uma vida atribulada, sem paz. Ela decidiu seguir sozinha, ser senhora da própria vida, buscando o conforto e a aprovação dos outros, acariciando o próprio ego. Mas a verdade é que esse caminho leva à morte. Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Letícia e no vídeo de hoje vamos falar sobre o ego do ser humano. Qual caminho estamos trilhando? Quem é você em Cristo? Vamos nos autoanalisar? Sobre o caminho que estamos trilhando. Eu acho que todo mundo, já passou por momentos de quem eu sou, qual é o meu valor. Eu mesmo passei por essa questão, de saber a minha identidade, Só que depois que eu entendi que a minha identidade não era o que eu achava e nem que o outro achava, e sim o que o Senhor falava a respeito de quem eu sou na Bíblia, isso foi clareando, para mim, e eu fui tendo o entendimento de que é muito difícil manter um ego saudável ali. O autor do livro, ele fala que o ego é como os dedos dos pés, ele tem a sua função e ele não está ali reclamando, Ele está fazendo a função dele sem reclamar e sem querer ser notado por isso. Se você está, ele até cita, se estamos numa academia, se estamos caminhando, o dedo do pé não está reivindicando que a gente dê para ele os holofotes daquela conquista. Ele só está apenas trabalhando. Então, ele fala que o ego saudável é esse tipo de ego. E para saber se nós temos ou não um ego inflado, basta que a gente se autoanalise e pense: a opinião do outro faz com que eu me sinta triste? Eu estou em busca de aprovação? Se você diz sim a uma dessas perguntas, provavelmente você está com seu ego um pouco além do tamanho normal. Parece coisa de adolescente, Querer se encaixar, querer saber a opinião dos outros, como nos definem, porém não é. Infelizmente, muitas pessoas, na vida adulta, até mesmo cristãos, estão vivendo uma vida preocupadas com as suas próprias reputações, preocupadas com o que vão achar, se vai ser elogiado ou não, se vai ser o melhor ou não. Temos que nos autoanalisarmos porque a nossa vida não pode girar em torno de opiniões alheias. Não podemos buscar a opinião das pessoas como algo que nos faz ter ou não valor. Por que a gente busca isso das pessoas, É importante a gente pensar por que eu olho, que eu faço algo pensando no que vão dizer
que eu faço algo para me sentir melhor ou para ter aplausos. Por que a gente vive isso, né? E aí quando a gente vai para a Bíblia e vê o versículo que diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí nós podemos pensar, é impossível, é muito difícil. É difícil, mas não é impossível, porque o próprio apóstolo Paulo vivia uma vida que é um completo exemplo para nós, porque ele não se preocupava com as opiniões dos outros quanto a ele, e nem mesmo com a própria opinião dele sobre ele, porque a fé dele era tão grande ao ponto de importar para ele apenas a opinião do Senhor sobre ele. E eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir, o caminho da aprovação divina, o caminho da aprovação do Senhor. Por isso eu falo sobre nos autoanalisarmos. Todas as vezes que formos fazer algo ou deixarmos de fazer algo porque pode magoar alguém, ou termos medo de fazer porque alguém pode achar que a gente não é tão bom, ou alguém não gostar do que a gente faz, a gente tem que nos impulsionar. Por exemplo, Deus te manda fazer algo, mas você está ali contida porque você fala: mas se eu fizer isso, o que vão pensar de mim? Ah, mas lá no meu trabalho as pessoas vão ver e se isso trazer tal problema para mim? Ai, mas se não ficar tão bom, se acharem que isso que eu estou fazendo é horrível, não é legal, se eu não for tão boa como eu gostaria de ser. Sempre que esses tipos de pensamentos vierem à sua mente, você tem que responder com a palavra do Senhor e você tem que procurar saber o que o Senhor acha sobre isso. Porque se esse direcionamento vem do Senhor, não importa a sua opinião, não importa a opinião do outro. Porque muitas vezes somos barrados não somente pela opinião dos outros, mas pela nossa própria opinião, achando que não somos capazes, mas somos capazes no Senhor. E podemos parecer uma piada para o mundo, podemos parecer medíocres para o mundo, mas para o Senhor não somos. E a vida que a gente vive, a vida do cristão, é sobre o que Deus quer que a gente faça e sobre a obediência a Ele, não a obediência a nossa própria alma, ao nosso próprio ego. Então, viver uma vida sem se amoldar aos padrões humanos é uma vida totalmente voltada ao Senhor, porque quando a gente está mais se importando com o que o Senhor diz sobre nós, não importa se não fomos bons o suficiente, porque a gente nunca vai ser bom o suficiente. Não importa se agradou ou desagradou, não importa se levantou opiniões que media a minha capacidade, a minha boa capacidade ou não, porque a humildade ela tem que ser maior. E ser servo do Senhor é ser um imitador dele. E uma das maiores características do Senhor, algo que ele mostrou aqui de carne e osso na terra, foi a sua humildade. Então, quando a gente para de se importar, de pensar na nossa reputação aqui no mundo, a humildade começa a falar mais alto. E o Senhor vai nos forjar a ser cada vez mais humildes. Então, vamos sim ser medíocres para o mundo, vamos sim desapontar muitas pessoas, decepcionar muitas pessoas, mas importa que estamos ali servindo ao nosso Senhor. Então vamos entrar no assunto de quem somos nós diante de Cristo. Quem somos nós em Cristo? A gente tem que firmar a nossa identidade no Senhor. E firmar a nossa identidade no Senhor é, primeiramente, conhecer quem é Ele, e através dele, do nosso conhecimento e da nossa aproximação diante do Senhor, descobrir quem somos nós, né? Através da Bíblia sabemos que somos amados pelo Senhor, conhecidos por Ele antes mesmo que a nossa mãe ou os nossos pais tivessem conhecimento de quem somos. Conforme vamos amadurecendo, crescendo ali na presença do Senhor, Ele vai nos moldando, o Espírito Santo vai tirando da nossa identidade, do nosso caráter, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor, porque
queremos servir ao Senhor. Cristão é aquele que vive para imitar Jesus Cristo. Então, tudo que for incompatível com essa vida, com essa jornada cristã, o Espírito Santo vai moldando, vai transformando conforme a nossa abertura para isso, não é verdade? E ter a nossa identidade firmada no Senhor é libertador, porque quanto menos amarrado a gente está no mundo, dando menos importância a julgamentos alheios, estamos mais abertos para obedecer, para pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Porque eu acho que isso é algo desafiador do cristão, mas é algo que ele tem que fazer todos os dias. Todos os dias nós temos que matar o nosso ego inflado. Todos os dias a gente tem que desinchar um pouco mais a opinião das pessoas sobre mim e a minha própria opinião sobre mim mesma. Não tem que impactar, não tem que mexer comigo. Elas podem ser importantes, elas podem ser consideradas por mim, sim ou não, mas vai depender do que o Senhor diz, porque a palavra final vem dele, porque eu sou quem ele disse que eu sou, a minha identidade está nele, então não tem por que eu acreditar em uma mentira, porque quando a gente não tem essa identidade firmada, é mais fácil o inimigo fazer com que você acredite que você é algo que você não é. No vídeo o lado espiritual da depressão, eu falei sobre isso, das mentiras de Satanás. Então, quando a gente está muito ali sobre querendo saber a opinião do outro, é mais fácil a gente cair nesse engano de questionar o nosso valor, de questionar quem somos, porque estamos dando ouvido ao outro, ou estamos dando ouvido a nós mesmos, como eu fazia lendo diversos livros de autoajuda antes de conhecer Jesus. Eu lia os livros de autoajuda e queria formar uma opinião minha sobre mim mesmo, mal sabendo que abrindo a Bíblia eu teria ali quem eu poderia ser, sabe? Quem eu era e quem eu sou e quem eu poderia me tornar todos os dias. E é muito mais libertador. O maior livro de autoajuda é a própria Bíblia. E é essa verdade que eu tenho que ter, que todos nós temos que ter aqui enraizado em nós. Que fulano disse, o que eu acho sobre mim, pode ser considerado. Às vezes tem críticas ou às vezes tem opiniões a respeito da gente que nos ajudam de certa forma. Mas elas não podem ser verdades absolutas, elas têm que ser confirmadas com o Senhor, elas têm que bater com o que o Senhor disse que a gente é. Elas têm que bater com o direcionamento que o Senhor está nos dando. Então Jesus diz que somos amados por Ele, Ele nos ensina através da sua palavra, Ele mostrou para nós, se apresentou para nós por meio do Evangelho uma conduta completamente irrepreensível, uma conduta perfeita. Nessa conduta está a mansidão, nessa conduta está a humildade de coração. Então, não vamos nos superestimar desta forma. Não vamos querer holofotes, não vamos querer nos vangloriar, sabe? Vamos fazer a nossa função ali. Tô te agradando, Senhor. É isso que importa, Pai. O Senhor diz para negarmos a nós mesmos, gente. Isso significa esqueça a sua reputação e tome a sua cruz e me siga, sabe? Então, importar-se menos com o mundo, importar-se menos com aprovações, com desejos carnais. Obviamente, é este o caminho. Somos filhos amados, comprados com alto valor, né? Que foi o próprio sangue do Senhor Jesus. E nada importa, né? Reputação, o desejo egoísta, nada disso importa porque a gente tem esse Deus que deu a vida por nós, conosco. Então, é a Ele que a gente tem que agradar, é a Ele que a gente tem que nos submeter, e ao outro nós temos que entregar a nossa humildade, a humildade do nosso coração, que a gente permite todos os dias que o Espírito Santo transforme, que o Espírito Santo molde. E tem um versículo muito importante que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram.
eis que surgiram coisas novas. Então pare de se importar com sua reputação, quem você foi ontem. A partir de agora, se você entregou sua vida para Jesus, não importa quem você foi ontem, não importa quem você foi há 10 minutos atrás, tem sempre a chance de recomeçar, a chance de fazer melhor. Então, permita, sabe, se autoanalisar e pedir que o Senhor te molde, te transforme e te faça uma pessoa mais centrada, sabe? E que só enxergue Jesus, sabe? Que não enxergue opiniões, que não enxergue você mesma. Então, assim, pare de se olhar no espelho e pare de olhar ao redor. Olhe único e exclusivamente para o Senhor e siga o seu caminho. Faça o que Ele fala destemidamente. Não se esqueça, a humildade é a chave. Portanto, todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Que a gente escolha o caminho da humildade e que a gente escolha viver essa humildade de corpo e alma. Passando aqui para finalizar o vídeo, né, e explicar para vocês alguns probleminhas que aconteceu com esse vídeo que os mais atentos aí vão perceber. Durante o vídeo vocês vão perceber uma queda de qualidade, foi porque eu precisei trocar o celular. Eu estava gravando com o meu e tive que finalizar gravando o da minha mãe porque a minha galeria, o armazenamento interno do meu celular ficou cheio e não foi mais possível continuar a gravação pelo meu celular. Então a diferença da qualidade vai ficar bem visível para os mais atentos. E gostaria também de esclarecer que o vídeo tem menos cortes, tá? Mais ali a minha fala na íntegra, o que eu não gosto muito de fazer, porque eu tiro as partes repetitivas, eu tiro vícios de linguagem, mas infelizmente não teve como fazer desta vez, porque eu ainda estou editando e logo eu tenho que colocar no YouTube, e ainda tenho algumas tarefas aí do dia que vai me impossibilitar de deixar uma edição do jeito que eu gosto de deixar. Então eu peço perdão para vocês, o próximo vídeo com certeza vai ter uma edição aí melhor. E é isso, então, para finalizar aqui eu peço que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comentem aí o que vocês acharam, se fez, né, sentido para vocês, ativem o sininho aí, tá? Porque domingo que vem tem mais.